Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo do quadro Por Dentro da História. E o vídeo que eu trago hoje é o excelente The Last of Us, jogo exclusivo de PlayStation 3. E pra você que só tem um Xbox 360 ou PC e não sabe nada da história do jogo, assiste esse vídeo que você vai entender. Eu me esforcei bastante pra explicar essa história porque The Last of Us é um dos melhores jogos que eu joguei até hoje, e por isso eu quis fazer um vídeo à altura do jogo. E por querer trazer esse vídeo com essa qualidade, em várias partes do vídeo eu deixei as cutscenes, porque não existe narração que consiga chegar perto das cenas que veremos aqui, beleza? Depois de acabar o vídeo, não esqueçam de comentar e deixar o like mais favorito caso tiverem gostado. O vídeo ficou um pouco grande, mas tenho certeza que vocês vão gostar, então bora para mais um Por Dentro da História. A história de The Last of Us se inicia com Joel discutindo com seu irmão ao celular sobre um cliente e sobre a possibilidade dele perder o emprego. Joel parece ter tido um dia difícil e essa conversa que ele está tendo com o irmão dele só serve para deixar ele mais estressado. Assim que ele chega em casa, ele encontra sua filha acordada e o nome da filha dele é Sarah. Joel está muito cansado e pergunta o que Sarah faz acordada tão tarde. Sarah pega uma caixinha embaixo do sofá e dá a Joel o presente por ser aniversário dele. O presente é um relógio, e depois de um breve momento de descontração entre pai e filha, Sarah acaba pegando no sono e Joel leva ela até o quarto dela. No meio da noite, Sarah acorda e percebe que a casa está vazia. O telefone do quarto dela toca e quando ela atende, Tommy, o tio dela, fala para ela chamar Joel urgente. Antes que ela pense em chamar, a ligação cai. Sarah começa a chamar pelo pai dela na casa e não encontra ele. Ela acha somente o celular de Joel e vê que tem várias chamadas perdidas de Tommy e várias mensagens mandando que Joel vá até ele. No noticiário, a apresentadora fala sobre um surto que tomou conta da cidade e enquanto ela assiste o jornal, uma explosão acontece do lado de fora e isso acaba deixando Sarah bem mais assustada. Ela vai até a sala e Joel entra. Ele está com uma roupa manchada de sangue e bem angustiado. Joel pega o revólver dele e logo depois de checar a munição da arma, o vizinho dele entra e destrói a porta de vidro. Apesar dele pedir para que ele não se aproxime, fica claro que o vizinho dele está fora de si e Joel, sem muitas escolhas, atira contra ele. Sem pegar nada na casa, Joel e Sarah entram no carro de Tommy e eles saem de carro e optam por uma rota. Todo mundo parece estar abandonando a cidade por algum motivo. O que eles não contavam é que essa rota que eles escolheram acabou sendo a mesma rota que todas as outras pessoas da cidade escolheram, ou seja, ela ficou completamente engarrafada. E não é preciso muito tempo para descobrir que o vizinho deles não era o único a agir estranho. No carro da frente, um homem é atacado brutalmente por outro e acaba morrendo. Eles saem dessa rota porque ficar ali é pedir para morrer. Todo mundo na cidade está desesperado e eles conseguem até achar uma forma de sair desse inferno, mas acabam sofrendo um acidente. Joel consegue quebrar o vidro do carro e sair de lá. Assim que ele põe o pé para fora do carro, um infectado aparece e ataca Joel, mas por sorte, Tommy aparece e acerta uma tijolada no cara. Com os três do lado de fora, eles resolvem ir a pé e procurar por um abrigo ou alguma outra forma de sair desse lugar. O problema é que Sarah quebrou a perna durante o acidente, então Joel tem que carregar ela no braço. Eles conseguem correr e fugir de alguns dos infectados, só que o Tommy fica para trás para facilitar o caminho do Joel, já que ele está com uma criança, então ele fica segurando a porta enquanto o Joel vai embora. Joel corre bastante, fugindo de muitos infectados e atravessando uma espécie de floresta. Acontece que eles chegam a uma espécie de zona militar e um dos soldados que estava fazendo patrulha ali atinge alguns infectados que estavam correndo atrás do Joel. Essa cena agora é uma das cenas que não adianta eu narrar porque é muito melhor vocês assistirem com o áudio dublado. Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, Pare! por favor. É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo.
Eu vou pegar você. Eu sei, querida, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. Triste pra caramba, hein? Pois é, 20 anos após a morte de Sarah, o atual cenário mundial está assim. Uma infecção causada por um fungo chamado Cordyceps atingiu mais da metade da população mundial. O caos tomou conta de todas as cidades, viagens entre estados estavam proibidas e, por conta do perigo de contágio, as cidades entraram em lei marcial. Lei marcial, para quem não sabe, é a lei que dá plenos poderes às autoridades militares, permitindo que eles restringam os direitos dos cidadãos. Geralmente essas leis marciais aparecem em cenários caóticos como esse. Com a lei marcial foram criadas zonas de quarentena guardadas pelos militares. Com a aplicação dessa lei surgiram os rebeldes que eram contra a lei marcial. O grupo rebelde se chama Vagalumes e a principal reivindicação deles era o fim dessa lei e a volta dos democratas ao poder. E é nesse ambiente caótico que Ellie é apresentada. Ellie é uma garotinha de 14 anos que mora em uma zona de quarentena e um certo dia Ellie estava dormindo e acorda com outra menina subindo em cima dela fingindo ser uma infectada. Ellie prontamente derruba a menina no chão e puxa uma faca de debaixo do travesseiro, só que depois de passar o susto, Ellie descobre que essa menina é Riley, uma antiga amiga dela e que tinha ido embora sem mais nem menos. Riley conversa com Ellie e diz que ela agora é uma vagalume. Com certeza, Riley corre perigo de vida se continuar ali, já que até treinamento para matar vagalumes os civis recebem nessas zonas de quarentena. A Ellie, por exemplo, recebeu treinamento para isso. Por ser um lugar perigoso para Riley, elas concordam em conversar em outro lugar. Riley leva ele até um shopping e lá elas se divertem, jogam fliperama, usam aquela máquina de tirar fotos, brincam de quem quebra mais vidraças de carro e etc. Ele se diverte bastante e combina com Riley para que elas joguem novamente. O problema tá bem aí. Riley diz a Ellie que ela não pode fazer isso porque ela está indo embora. Ela foi mandada para um quartel dos vagalumes que fica em outro estado e por isso talvez elas não se vejam mais. O intuito de Riley, desde o princípio, era falar isso a Ellie e ouvir a opinião dela. A Ellie diz que ela deve ir, e essa resposta acaba não sendo muito bem aquilo que Riley gostaria de ouvir. Ela fica meio brava e vai embora. Ellie vai até ela e as duas começam a se desentender. A Ellie estava triste porque Riley tinha ido embora sem dizer nada, e a Riley estava triste pela resposta da Ellie. Mesmo chateada uma com a outra, Riley demonstra que gosta bastante dela e mostra umas arminhas d'água que a Ellie queria bastante. Elas dizem que vão continuar a conversa depois do duelo com essas armas. Depois da descontração entre as duas vem a conversa séria. Ellie continua achando que Riley deve ir embora porque era isso que ela queria desde o começo, ser uma vagalume. Riley pergunta a Ellie se ela ainda tem aquele Walkman que ela usava. Aí ele responde que sim e entrega ele a Riley. Riley vai até um som e pluga o Walkman e as duas começam a dançar feito duas doidas em cima de uma vitrine. A Ellie, depois dessa cena de dançar com ela e tal, ela pede para que Riley não vá embora. A Riley não diz absolutamente nada, mas o gesto dela mostra que ela vai atender o pedido da Ellie. Ela pega o pingente dos vagalumes e joga fora. A Ellie, em sinal de gratidão, dá um beijo na boca de Riley. Enquanto elas estavam dançando, alguns infectados foram atraídos pelo som e vão para cima das duas. Tanto Ellie quanto Riley conseguem fugir. O que elas não tinham notado é que elas haviam sido mordidas por um deles. Caso vocês não saibam, quem sobrevive a uma mordida de um infectado, em pouco tempo se transforma em infectado também. Ellie fica desesperada, mas logo percebe que ela não foi a única a ser mordida. Ellie perde o controle e começa a quebrar tudo. Depois de ficar mais calma, as duas cogitam suicídio, mas preferem viver e ver o que acontece. Tem mais coisas ali que você pode quebrar. O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem duas opções. Opção 1. O caminho mais fácil. É rápido e indolor.
Eu não curto a opção 1. 2. Lutamos. Lutar pelo quê? A gente vai virar uma daquelas coisas. A gente já podia ter morrido de 1 milhão de maneiras. E ainda temos 1 milhão de maneiras de morrer. Eu não quero desistir. Meu voto. Só vamos esperar. A gente pode poeticamente acabar enlouquecendo juntas. 3 semanas após esse incidente, Joel acorda de um pesadelo dentro do apartamento dele, com alguém batendo na porta do quarto. A mulher que bate na porta se chama Tess e ela chega bem machucada em função de um ataque que ela sofreu. A Tess fala a Joel que ela encontrou a localização de um tal de Robert. E esse Robert parece ser um cara que deve armas a Joel e a Tess. Tess diz a Joel onde é o esconderijo do tal Robert e os dois vão até lá. Eles encontram o cara e a Tess dá logo o cartão de boas-vindas quando vê que o Robert tenta fugir deles. Ela acerta o cara com um cano de ferro bem no joelho. A Tess pergunta a ele sobre as armas e o Robert diz que vendeu as armas aos vagalumes. Depois de perceber que o Robert está falando a verdade e que ele não tem mais nenhuma utilidade, Tess espoca a cabeça do cara com 2 tiros. Depois de matar o cara, a líder dos vagalumes aparece e o nome dela é Marlene. Foi ela quem comprou as armas do Robert. Só que ele vendeu uma coisa que não era dele, então isso gera um impasse entre Tess e Marlene. Marlene faz uma proposta aos dois. Eu disse que existiam zonas de quarentenas e tal, né? Pois é, ninguém pode sair dessa zona de quarentena. Só que Joel e Tess são contrabandistas, por isso eles conseguem sair dessas zonas. Sabendo da fama da dupla, Marlene propõe a eles que devolve as armas e ainda dá um bônus se eles entregarem uma mercadoria. Eles aceitam ver a mercadoria e Marlene leva eles até um apartamento. Quando eles chegam até lá, eles descobrem a mercadoria que ela falava. Eles vão ter que levar ele até um prédio antigo do Congresso, onde os outros vagalumes vão levar ele para outra cidade. Como Tess é muito desconfiada, ela diz que só vai levar ele caso ela veja as armas. Então Tess e Marlene vão ao acampamento dos vagalumes e Joel e Ellie vão até um pequeno apartamento não muito longe de onde eles estão. Eles ficam nesse apartamento esperando a Tess por algum tempo, até que ela chega e diz a Joel que realmente a Marlene tem as armas e que os vagalumes têm muita coisa. Tess e Joel aceitam a missão de levar ele até o Congresso. O caminho até lá é longo e muito perigoso. Perigoso porque vários infectados ficam no caminho deles, tanto recém-infectados quanto os instaladores. O instalador é o 3º nível da infecção e é quando o infectado dura mais ou menos 1 a 2 anos e ele fica nessa forma aí que vocês estão vendo. Depois de passar por todos esses perigos, Joel é atingido por um militar. A ordem é matar qualquer um que esteja fora da zona de quarentena. Os militares passam um detector para saber se alguém do trio está infectado. De joelhos e prestes a morrer, Joel já parecia encarar a morte quando Ellie puxa uma faca e acerta o soldado, e dá tempo de Joel e Tess conseguirem pegar a arma e matar os 2 militares. Tess pega o detector de infecção e descobre que Ellie está infectada. Vocês lembram lá dela sendo atacada pelos infectados, né? Pois é. Tess e Joel não entendem o motivo de estarem levando uma garota infectada. A infecção de Ellie já dura 3 semanas e nenhum sintoma foi visto nela. Essa infecção geralmente começa a apresentar sintomas 2 dias após a mordida, ou seja, Ellie é imune ao Cordyceps. O plano inicial, como eu disse, é levar Ellie até o antigo prédio do Congresso, porque lá alguns vagalumes vão levar Ellie até uma base deles e lá eles vão tentar desenvolver uma cura usando a Ellie como base para isso, já que ela é imune. Em um dos prédios que dá acesso ao Congresso, eles são atacados por vários infectados e depois de passar um grande sufoco, eles conseguem sair desse prédio e chegar até o Congresso e lá eles têm uma surpresa. Os caras que levariam Ellie até o acampamento dos vagalumes estão todos mortos. E a Tess fica desesperada vendo se descobre uma forma de continuar. O que está fazendo, Tess? Ah, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso. Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo Não, que é nós somos assim. sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê?
Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você está dizendo? Não me toca. Ai, que droga. Ela tá infectada. Joel, Deixa eu ver. eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Depois de revelar a Joel que Tess está infectada, eles percebem que alguns militares estão se aproximando deles e Tess diz que vai ficar sozinha para enfrentar os caras. Ela prefere ter que morrer assim a ter que se transformar em um monstro. Depois da morte de Tess, Joel avisa que eles vão até uma cidade próxima, encontrar um antigo conhecido dele e tentar conseguir um carro com o cara. O nome do cara é Bill e a cidade que ele mora é cheia de armadilhas que o próprio Bill criou para pegar esses infectados. Eles encontram o cara, mas como todo mundo no planeta anda desconfiado, com o Bill não seria diferente. Ele algema ela em um cano e derruba Joel no chão. Tudo isso para ver se tem alguma infecção neles. Depois dessas apresentações nada amigáveis, Joel vai direto ao ponto e pede um carro a Bill. Bill não tem carro, mas diz a Joel que se ele conseguir algumas peças, ele pode até tentar arrumar um para ele. Eles conseguem reunir as peças necessárias para fazer um carro funcionar e Bill entrega o carro a Joel, já que Bill devia favores a ele. A bateria esvaziou, mas as células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Eu disse que o objetivo da Tess e do Joel era levar ele até o Congresso, mas como vocês viram, todos os vagalumes estavam mortos. Joel, para cumprir a promessa que ele havia feito a Tess, vai até Pittsburgh e para chegar lá ele utiliza o carro que Bill conseguiu consertar para eles. No meio do caminho, um cara aparece na frente do carro pedindo por socorro. Joel logo percebe que é uma emboscada e acelera. Esses caras que estão atacando Joel e Ellie são conhecidos como Hunters ou Caçadores. São pessoas que não fazem parte nem dos vagalumes nem dos militares e que atacam qualquer pessoa que entre nas áreas que eles acreditam ser deles. E foi o que aconteceu. Assim que eles olham Joel, eles montam uma emboscada e atacam eles, inclusive usando um ônibus para parar o veículo, deixando o carro que eles tinham acabado de consertar completamente destruído. Depois de enfrentar e conseguir matar esses caçadores, Joel e Ellie vão até um apartamento e lá dentro eles são atacados por um cara. O nome desse cara é Henry. Ao contrário do que se poderia imaginar, Henry não é um criminoso. Ele atacou Joel por achar que ele era um desses caçadores que vocês acabaram de ver. Henry tem um irmão mais novo chamado de Sam. Eles dois fazem parte de um grupo de sobreviventes, mas tudo indica que só restou eles dois do grupo. Henry diz a Joel que tem um esconderijo e que é mais seguro conversar lá, então os 4 vão para esse esconderijo. Lá, Henry fala do plano dele para Joel. Ele diz que eles têm que chegar até o outro lado de uma ponte. O problema é que essa ponte está bloqueada por alguns caçadores. Assim como Joel, Henry também quer encontrar os vagalumes e a melhor oportunidade que eles têm é esperar até a noite, que é quando os guardas vão estar em menor número. O Henry também fala a Joel que tem uma torre de transmissão, onde eles vão se reunir com o grupo deles caso alguém tenha sobrevivido. De acordo com o plano, eles vão à noite e conseguem derrubar alguns guardas e chegar até o portão que dá acesso à ponte. Eles chegam até uma escada, a princípio Sam, Henry e Ellie conseguem utilizar a escada, só que na vez da Ellie a escada quebra, deixando o Joel sem opção. Henry e Sam vão embora e deixam Joel sozinho. A Ellie se recusa a deixar ele lá e volta para o lugar onde ele tinha ficado, dizendo que eles vão ficar juntos até o final. Eles conseguem suspender uma porta sanfonada e depois de andar bastante eles encontram a ponte, só que como até agora nada foi fácil para eles, não é agora que as coisas iam começar a dar certo. A ponte está quebrada e para piorar tem um tanque de guerra atrás deles. Sem muitas escolhas, Joel e Ellie pulam da ponte, só que tem um detalhe que eu não falei para vocês ainda. A Ellie não sabe nadar. Joel, sabendo disso, consegue nadar até ela, mas como a correnteza está muito forte, Joel acaba batendo a cabeça em uma pedra e fica desacordado. Para surpresa de todos, tanto Joel quanto Ellie foram salvos por Henry. Apesar disso, Joel não aceita o fato de Henry ter deixado os dois lá para morrer e vai tirar satisfações com o cara. Henry deixou eles para trás porque ele não queria que o irmão mais novo dele corresse perigo e ele sabia que Joel tinha uma grande chance de sair de lá com vida. Joel aceita as desculpas do cara e eles vão até aquela estação de rádio que eu tinha falado para vocês. No meio do caminho, eles são atacados por vários infectados, mas acabam saindo de lá com vida. Eles encontram um abrigo e, após tanto sufoco, finalmente eles têm um segundo de paz. O Joel começa a fazer amizade com o Henry e a Ellie passa a se enturmar mais com o Sam.
Apesar de tentar animar o Sam, ele parece preocupado com alguma coisa, e quando Ellie sai do quarto dá pra saber o motivo da preocupação dele. Naquela hora em que eles foram atacados por uma multidão de infectados, o Sam sobreviveu, mas não saiu ileso. Ele foi mordido na canela e provavelmente irá virar um infectado. No dia seguinte, ele acorda com um cheiro de comida preparada por Henry e vai acordar Sam. Quando ela entra no quarto, acontece isso. Que isso? Ele tá se transformando! Esse é meu irmão, porra! Que se dane! Merda! Ellie, você tá bem? Aham. Ai, meu Deus. Sam? Oh, não. Sam? Henry, fique aí. Henry, Harry, o que você fez? vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam, Oh, ok, calma. é sua culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É sua culpa! Henry, não! Ai, meu Deus. Algum tempo após a morte de Henry e Sam, Joel e Ellie chegam a um tipo de refúgio. Eles tentam abrir a porta só para atravessar o lugar, mas acabam sendo abordados por uma mulher e algumas pessoas, todos fortemente armados. Finalmente parece que eles estão tendo um pouco de sorte, porque esse acampamento é onde Tommy, irmão de Joel, mora. E a mulher que apontou o rifle para eles é a mulher de Tommy. Fazia muito tempo que esses dois não se viam, desde aquele tempo do surto que acabou vitimando a Sarah. Nesse acampamento eles têm eletricidade, alimentos e até uma quantidade razoável de munição. Em meio a todo esse caos, até que o Tommy tem uma vida razoável. Só que Joel faz um pedido a Tommy que pode pôr em risco essa vida boa que ele tem. Joel pede a Tommy que a partir dali ele tome conta de Ellie e leve ela até o acampamento dos vagalumes. Tommy diz que vai falar com a esposa dele. Apesar de muita chiadeira por parte dela, ela concorda e permite que Tommy leve Ellie até os vagalumes. Quando a Ellie fica sabendo disso, ela rouba um cavalo e foge. Preocupado com a menina, Joel e Tommy vão atrás dela e após vários percalços eles encontram Ellie em uma casa lendo uma revista tranquilamente. Vão com isso? Garotos, filmes. Decidir qual blusa combina com qual saia. Que bizarro. Vem, vamos embora, vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área. Dane-se! Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Sam é? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim Quantas mesma. vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie? Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Prepare-se. Depois da conversa entre os dois, deu pra saber que Joel não queria ter que levar Ellie até o acampamento dos vagalumes. Mas no meio do caminho, ele acaba mudando de ideia e ele mesmo vai levar ele até lá. Tommy diz que os vagalumes estão em uma universidade do leste do Colorado. Lá os vagalumes têm um laboratório, então eles partem para lá. Depois de tudo que eles viram até aqui, o que vocês acham que aconteceu nessa universidade? Obviamente eles não encontraram os vagalumes, mas descobriram através de uma fita cassete a nova localização do laboratório deles, que fica em outra cidade.
Só que enquanto eles buscam uma forma de chegar até essa cidade, outro grupo de pessoas ataca o Joel e Ellie, e a princípio eles até conseguem sair ilesos, mas em certa parte um cara derruba Joel do segundo andar da universidade e ele cai em cima de um ferro que transpassa o abdômen dele. Mesmo ferido, Joel consegue matar alguns inimigos com a ajuda de Ellie. Como o Joel está perdendo muito sangue, e bem rapidamente ele fica sem força e cai do cavalo, obrigando a Ellie a ter que cuidar dele. O ferimento na barriga de Joel é muito grande e sem medicamentos é difícil que Joel sobreviva. Ellie, sem muitas escolhas, deixa ele em um abrigo e vai atrás de comida. Enquanto ela caçava um alce, um cara chamado David aparece e pergunta se Ellie quer trocar essa caça por alguma coisa. Como Ellie não confia em ninguém, ela fica com o pé atrás, mas depois que David fala para ela que ele tem remédios, ela concorda em ceder a caça para ele. David manda o cara que acompanhava ele até a cidade buscar esses remédios. Como o inverno é bem rigoroso, Ellie e David se abrigam em uma casa enquanto esperam o cara voltar com os suprimentos. Enquanto eles esperam, David puxa assunto com a Ellie, falando sobre a dificuldade em confiar em estranhos e tal, e enquanto eles conversam, alguns infectados e instaladores atacam eles. Depois de matar esses monstros, acontece mais um diálogo interessante e esse vale a pena vocês assistirem. Desculpe, eu já disse que formamos um ótimo time. Tivemos sorte. Sorte? Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora, esse inverno foi especialmente cruel. Há algumas semanas, eu mandei um grupo de homens para a cidade para procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, né? Os caras que atacaram Joel eram do grupo de David. A Ellie, temendo algum tipo de vingança, foge dali e vai até o lugar onde ela tinha deixado o Joel. Lá, ela injeta penicilina nele. O que ela não contava é que ela seria perseguida por esse grupo. Apesar de lutar bravamente, Ellie acaba sendo capturada e acorda em uma cela. Aqui tem um cara cortando pedaços de humano que servirão de comidas para esse grupo. Logo em seguida, David entra com um prato de comida a Ellie. Todo mundo do grupo de David quer ver a Ellie morta, pelo que ela e Joel fizeram a alguns dos membros do bando. O David, a princípio, não quer isso e até trata a Ellie bem. Só que não demora para ela descobrir o motivo desse tratamento. David começa a se insinuar para ela, pegando na mão dela com segundas intenções. Com essa atitude do David, a Ellie quebra o dedo do cara e tenta em vão pegar a chave da cela. David fica muito puto e vai embora com a promessa de voltar no dia seguinte e fazer picadinho da Ellie. Vocês lembram que ela injetou a penicilina e cuidou do Joel, né? Pois é, ele se recuperou, mas estranhou o fato de não ver Ellie por ali. Ele começa a procurar por ela, mas não acha. Ele encontra alguns caras que sabem do paradeiro dela, mas se recusam a dizer a localização. Qual a melhor forma de conseguir isso? Torturando, é claro. E é isso que o Joel faz. Ele tortura os dois caras e acaba descobrindo a localização do cativeiro de Ellie. Enquanto isso, David e o outro cara tiram ela da cela para ela ser usada como comida. Antes de sair da cela, ela morde a mão de David e pouco tempo depois ela revela que está infectada. E depois da mordida que ela deu em David, ele também ficou. Mesmo a ele sendo imune, o fungo ainda está dentro do organismo dela e ela pode sim contaminar uma pessoa. Ele aproveita um descuido deles e crava o facão no pescoço desse cara aí. Ela foge e o David vai atrás dela. Ellie chega até um restaurante abandonado e os dois lutam lá. Quando o David está prestes a estrangular ele, ela consegue pegar um facão e matar o filho da puta. Ellie! Para! Para! Não toque em mim! Não! Tudo bem. Sou eu. Olha, olha. Sou eu. Ele tentou. Joel. Joel. Algum tempo após isso, eles estão bem próximos de chegar até o acampamento dos vagalumes.
Só tem um caminho que leva até o acampamento deles, e para chegar até lá, eles devem atravessar um túnel que está parcialmente inundado. Em determinada parte, Joel fica preso dentro do ônibus e Ellie mais uma vez vai salvar ele. O problema é que Ellie acaba caindo na água e se afogando. Joel chega até ela e tenta reanimá-la, mas é surpreendido por 2 vagalumes que insistem para que ele levante as mãos. Vendo que Joel não para, eles dão uma coronhada nele e ele desmaia. Quando Joel acorda, ele está em uma cama do lado de Marlene, que agradece por ele ter conseguido chegar tão longe. O que ele não contava é que ele tinha ido para uma cirurgia. O problema todo é o seguinte: o Cordyceps que cresceu no cérebro de Ellie sofreu uma modificação e esse foi o motivo da Ellie ser imune ao fungo. O que eles vão fazer agora é retirar o fungo do cérebro dela e tentar fazer um processo de engenharia reversa para saber como criar uma vacina. Só que ao tirar esse fungo, a Ellie vai morrer e o Joel não aceita isso, é claro. A Marlene manda ele embora e diz para o soldado fazer a escolta dele até a saída. Joel consegue desarmar o cara e dá 2 tiros no guarda para saber o local da cirurgia. Depois de andar quase todo esse hospital, Joel finalmente encontra ele e leva ele embora. E o emocionante final desse excelente jogo fica aqui para vocês. Não pode salvá-la. Mesmo que tire ela de lá. E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de instaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes. A decisão não é sua. É o que ela gostaria. E você sabe disso. Olha. Você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. Que porra é essa que eu tô usando? Vai com calma. O efeito das drogas está passando. O que aconteceu? Encontramos os vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellie. Pessoas que são imunes, dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa. Me desculpe. Espera! Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Tá, vem. Peraí. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não tava sozinha. Minha melhor amiga tava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí, ela disse: vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda tô esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive
que lutar muito para sobreviver. E você... haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete mas pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. Eu vou falar dos inimigos do jogo agora e, para minha sorte, o jogo não tem um número muito grande de inimigos, lembrando que eu vou falar somente dos infectados, então vamos a eles. Runners ou corredores são aqueles infectados de aparência avermelhada que ao menor barulhinho já sai correndo para cima do Joel. Geralmente atacam em grupos e se você deixar eles se aglomerarem, fudeu. Um runner é o primeiro estágio da infecção, ainda existem outros 3. Stalkers ou perseguidores, segundo estágio da infecção. Fisicamente é bem parecido com os runners, com um detalhe que eles são mais inteligentes e têm uma audição melhor, além de serem mais fortes também. Esse estágio se atinge depois de mais ou menos 7 a 14 dias após o início da infecção. Clickers ou instaladores, terceiro estágio da infecção. Os clickers não têm visão nenhuma, mas a audição deles é muito apurada. Eles se localizam através de barulhos que eles fazem com a boca, semelhante a um sonar. Nesse estágio aqui, o infectado não tem mais rosto porque o fungo tomou toda a parte do cérebro e o tempo de infecção até se chegar no estágio de um clicker é de aproximadamente 1 ano. Bloaters ou vermes, que é o último estágio da infecção. Nesse estágio, o infectado possui o fungo não aparecendo somente no rosto, como em todo o corpo, criando uma espécie de carapaça que protege ele. Além de ser bem mais resistente aos ataques, os bloaters conseguem infectar lançando um tipo de bomba de esporos, que são expelidos pelo próprio corpo deles. Teve uma matéria com um dos produtores de The Last of Us, publicada no site Game Everything, onde o produtor disse que o final de The Last of Us não seria o final que nós vimos no jogo. Na verdade, ele era completamente diferente. Quem seria a vilã na história era a Tess. Tem até uma arte conceitual no próprio jogo que mostra isso. A Tess seria a vilã porque o Joel teria traído a confiança dela e ela iria atrás dele por vingança. A história mudou drasticamente porque eles achavam que não fazia sentido nenhum que a Tess perseguisse o Joel em um mundo caótico só para obter vingança. Com certeza o final escolhido parece ter sido o melhor. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. Quando lançam um jogo com dublagem nacional, todo mundo torce o nariz, inclusive eu fiquei meio com o pé atrás, principalmente depois de ter jogado Assassin's Creed 3, Black Ops 2 e Infamous. Esses jogos contribuíram muito para essa fama de que dublagem nacional não presta, mas em The Last of Us, se tem uma coisa que chama atenção no jogo, é a dublagem, que é extremamente bem feita. Até os gringos pagaram um pau pro dublador do Joel. Pra mim, é infinitamente melhor que a dublagem original. Pra quem não conhece o cara, o nome dele é Luiz Carlos Percy, ou Percy. Ele fez outros trabalhos, como o personagem Márcio de Cavaleiro do Zodíaco Ômega, e trabalhou em filmes como o dublador do Voldemort de Harry Potter e do filme V de Vingança. Sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é nós somos assim. sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Eu tenho certeza que todo mundo notou a semelhança de The Last of Us com o filme Eu Sou a Lenda. Aquela questão dos infectados, o cenário cheio de escombros, com o capim crescendo em meio às construções, carros parados, animais selvagens, tudo isso parece que serviu de inspiração para os criadores de The Last of Us. Só que Eu Sou a Lenda já tem um certo tempo que foi lançado. Teve um filme mais recente, que é o Guerra Mundial Z, que foi lançado no mesmo mês do The Last of Us, e eu notei algumas semelhanças em relação aos infectados, principalmente com relação ao barulho que eles fazem. Se vocês gostam desse tipo de filme, eu recomendo que vocês assistam Guerra Mundial Z. É bem interessante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês chegaram até aqui é porque viram o vídeo inteiro. Então eu queria pedir o like de vocês, caso vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E se der para favoritar também, você daria uma força muito grande pro canal. Aí na tela estão aparecendo os 2 vídeos que eu recomendo para vocês, basta clicar neles para assistir. Um grande abraço a todos, muito obrigado, valeu e fui!